Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é uma live sobre SOP e infertilidade como tratar. Bom, gente, esse é um conteúdo dedicado a ginecologistas, tá? A médicos, um conteúdo mais dedicado a médicos, para que eles possam atender melhor as mulheres com dificuldade para engravidar nos seus consultórios. Mas se você não é ginecologista, é um estudante de medicina, um residente em ginecologia obstetrícia, ou um colega médico especialista ou não, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? Afinal de contas, aprender não pesa nem ocupa espaço, né? E aproveita que esse conteúdo aí é de graça, né? E não paga nada. E quem não é médico, aproveita, né? Claro, vou falar alguns termos técnicos aqui, né? Que pode ser que não esteja aí muito alinhado com o público leigo, mas pode ficar à vontade aí, tá? Eu vou mostrar o que eu faço para a paciente anovulatória quando ela tem essa indicação, que eu faço para ela ovular e para ela tentar engravidar aí no consultório com baixa complexidade. A droga de eleição, se for ver em literaturas, em livros, né, atualmente, né, até pouco tempo atrás, era o citrato de clomifeno. Esse você já deve até passar, de repente, para a tua paciente. Mas será que você está fazendo do jeito certo? Vamos ver. Ele foi considerado por muito tempo a primeira escolha para indução de ovulação, citrato de clomifeno. Ele, na sigla em inglês, é um SERM, S-E-R-M. É um modulador seletivo de receptores de estrogênio. E a ação dele é muito interessante. Ele atua como um agente antiestrogênico. O que ele faz? Ele ocupa os receptores de estrogênio do hipotálamo e da hipófise. Então, vamos dizer assim, que ele bota uma venda no hipotálamo e da hipófise. O hipotálamo e a hipófise não enxerga mais o estrogênio. Então, ele acha que existe uma situação de hipoestrogenismo. Ele acha que tem uma situação de hipoestrogenismo. E isso faz com que ele entenda, poxa, tem pouco estrogênio, vamos aumentar esse estrogênio. Como que o hipotálamo a hipófise e o hipotálamo vão querer aumentar o estrogênio? Eles produzem mais FSH-LH. O FSH-LH, por sua vez, faz com que a ovulação aconteça. Tá? Então, esse é o mecanismo de ação do citrato de clomifeno. Então, para pacientes que não ovulam, por SOP, por muito tempo isso foi considerado o padrão ouro. A gente tem uma medicação melhor, hoje eu já vou falar. Então, como que a gente faz? Como que é a indicação, né? A gente utiliza de 50 a 150 miligramas por dia, é uma medicação via oral, um comprimido, durante 5 dias, né? E muito importante, tem que ser realizado um monitoramento ultrassonográfico da ovulação para se determinar qual que é o melhor momento para as relações sexuais acontecerem, né, do casal, e também para um eventual cancelamento de ciclo em caso de hiperestímulo. Quem aí já não acompanhou o caso de que a paciente tomou um remedinho e engravidou de quíntuplos, engravidou de sextuplos? Eu já vi casos assim. Já vi casos, graças a Deus, não foi comigo, né? E usando essa medicação aqui. Por quê? Porque fez o estímulo, né, e não acompanhou com ultrassonografia. Né? Então, hoje, com a ultrassonografia, aí, tem em qualquer lugar, né, dificilmente você vai achar um lugar que não tem ultrassonografia, não é desculpa, você não pode admitir uma situação dessa. Então, tem que ter o controle ultrassonográfico, gente, tá? Então, isso é importantíssimo. Não é recomendado realizar esse tipo de procedimento sem nenhum monitoramento ultrassonográfico. Então, justamente por conta disso. E também para a gente precisa saber se a paciente está realmente ovulando. Precisa confirmar se está funcionando. Então, situação muito frequente, né, que eu pego, eu já fiz 3, 4 coitos programados. Tá, mas coitos programados com letrozol ou com citrato de clomifeno. Mas você fez controle, o médico controlou com ultrassom? Não, doutor, não controlou. Então, assim, a gente não sabe se realmente funcionou, né, se ela teve as relações. E 3 ciclos já significa 3 meses. Então, tempo é uma coisa muito importante para essas pacientes. Precisa economizar tempo delas, tá? Qual que é a segunda medicação? E essa é a mais importante, o letrozol, tá? Letrozol. Letrozol, ele é uma outra classe de medicamento. Ele é uma classe de medicamento chamado inibidor da aromatase. A aromatase é aquela enzima da célula granulosa que transforma o androgênio em estrógeno, tá? E o letrozol, ele inibe essa enzima. Quando ele inibe essa enzima, ele faz com que o nível de estradiol na corrente sanguínea baixe. Quando o nível de estradiol baixa, o hipotálamo e a hipófise também enxergam que tem uma baixa do estrogênio e faz com que haja uma maior produção de FSH-LH e vai querer estimular o ovário a produzir mais estrogênio por intermédio da ovulação, né? Então, é assim que ocorre o efeito do letrozol. O letrozol, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, quando a gente fala com os pacientes,
No Brasil, ele é uma coisa que a gente chama de off-label, né? Ele não está na bula como indicado para a indução da ovulação, né? O citrato clomifeno sim, mas o letrozol não está indicado como medicamento para a indução da ovulação. Então, a gente precisa explicar isso muito bem para os pacientes. Porém, inclusive, né, nesse documento da ESHRE, aí, né, da Sociedade Europeia de Guideline para a SOP, ele indica o letrozol como padrão ouro. Então, por que o letrozol é tão melhor que o citrato de clomifeno? Porque o citrato de clomifeno, por ele inibir o receptor do estrogênio, ele pode inibir o receptor de estrogênio no endométrio, que é a camada interna do útero. Isso faz com que esse endométrio possa ficar fino, possa ficar não receptivo para o embrião. E ele também altera o muco cervical, o muco do colo do útero. Também, às vezes, pode ficar difícil para o espermatozoide subir, né, e encontrar com o óvulo. Por isso, o letrozol ele tem uma maior taxa de gravidez quando utilizado. Como que se a gente utiliza o letrozol? É muito parecido com a utilização do citrato de clomifeno, né? Então, a gente utiliza a dose de 5 mg por dia, durante 5 dias também, e faz um monitoramento ultrassonográfico. Veja, sempre a gente tem que utilizar monitoramento ultrassonográfico. Não dá para fazer nenhum tratamento sem esse monitoramento, tá? E segue os mesmos princípios da indução com citrato de clomifeno. Então, você vai fazer a indução, vai avaliar essa ovulação, vai orientar o casal até a relação no período correto e tomar cuidado com o hiperestímulo. Tá? O hiperestímulo não é um evento muito comum, mas ele pode acontecer. Então, a gente precisa necessariamente cuidar com a ultrassonografia nesses casos. Então, como eu falei, né, a taxa de gravidez com letrozol tem se mostrado melhor do que o citrato de clomifeno. Você tem vários artigos, inclusive esse documento da ESHRE mostra isso. Uma vez que o citrato de clomifeno tem esse efeito deletério aí no endométrio, por se ligar nos receptores de estrogênio e também promove efeito deletério no muco cervical. A gente tem também mais uma alternativa, caso nada disso dê certo, né, que se chama gonadotrofinas. Tá? As gonadotrofinas são o FSH propriamente dito, né? Então você não vai fazer um efeito indireto de produção de FSH da própria paciente. Você vai já injetar. Sim, injetar porque essas medicações, elas são injetáveis. Tá? Elas são injetáveis, só via subcutânea. São medicamentos de alto custo, somente na apresentação injetável, subcutânea, tem um maior risco de hiperestimulação ovariana, e o uso dela está indicado apenas quando tem resistência ao uso das medicações aí que eu já falei, que é letrozol e citrato de clomifeno. Tem vários protocolos, né, de uso aí para estímulo com gonadotrofinas, e exige um rigoroso controle ultrassonográfico. Esse não dá para fazer assim, se você não tiver um controle ultrassonográfico aí bem bonitinho. E a metformina? Muita gente já ia perguntar aí, né? E a metformina fica onde? Quando que eu uso ela? A metformina, ela é um hipoglicemiante oral, né? E ela pode ser utilizada em pacientes com resistência à insulina como adjuvante aos indutores da ovulação. Ela não consegue agir, ela não é um bom indutor da ovulação, tá? Mas, naquelas pacientes que estão usando, por exemplo, letrozol ou até o clomifeno e não estão conseguindo ovular com essa medicação, a metformina, ela pode ser uma boa alternativa para adjuvância, né? Ela vai ajudar a isso acontecer de uma melhor maneira, que diminui aquela questão da resistência à insulina, que faz com que aumente a insulina, aumente o androgênio, como eu falei. Então, você estabiliza um pouco essa situação e melhora um pouco a resposta ao estímulo. Também nós temos o HCG, tá? O HCG é o mesmo, né? O mesmo HCG que a mulher produz aí, muito parecido, produz quando está grávida. É uma gonadotrofina injetável, né? Uma medicação injetável, e ela pode ser utilizada para deflagrar a ovulação quando um ou mais folículos atinge ali 18 milímetros. Então, com uma injeçãozinha de HCG, ele tem muito mais controle, né? Você pode fazer um coito programado sem o HCG, né? Não é obrigatório. Mas quando você faz, tem muito mais controle sobre o que está acontecendo, né? Então, faz aquele controle da ovulação, enxerga lá aquele folículo com 18 milímetros de diâmetro e aplica um HCG. Após a aplicação da HCG, você pode programar melhor quando que o casal pode ter relação, porque após a aplicação da HCG, a gente vai ter aí 36 a 40 horas após a ovulação, porque o HCG ele atua como se fosse o LH, ele atua como se fosse o pico de LH. Então veja que interessante, eu consigo dizer para aquele folículo agora está na hora de você
liberar esse óvulo aí para esse casal engravidar. Então, após a sua aplicação, a ovulação deve ocorrer em até 40 horas em média. Assim é possível programar melhor com o casal o melhor momento para eles terem as relações. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Isa Costa, Idriene. Uma perguntinha. O policístico é a mesma coisa que micropolicisto? Então, assim, a SOP é a síndrome dos ovários policísticos, tá? SOP é uma síndrome. Síndrome significa um conjunto de sintomas, tá? Um ovário micropolicístico é apenas um exame de ultrassom mostrando que a paciente tem ovário micropolicístico. Então, nem sempre, quando você tem um ultrassom mostrando ovários micropolicísticos, você tem a síndrome dos ovários policísticos. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E é possível a paciente ter a SOP, síndrome dos ovários policísticos, sem nem ter feito o ultrassom. Lembra dos critérios de Rotterdam? Vamos voltar lá para os critérios de Rotterdam. Lembra? Anovulação, hiperandrogenismo e ovários policísticos. Você só precisa ter 2 critérios. Então, se eu tiver anovulação e hiperandrogenismo, eu já tenho a SOP instalado. E eu posso até ter uma ultrassonografia sem os sinais de ovários policísticos. Então, vamos concluir aqui. Pessoal, aqui concluindo, né? Claro que é impossível, né, eu passar tudo sobre reprodução de baixa complexidade, tratamentos de casais inférteis numa live. É impossível conseguir fazer isso. Então, eu gostaria de convidar vocês aí a seguirem esse meu perfil, né, o Descomplicando a RH, que é um perfil novo, que eu estou querendo fazer ele crescer, né? Porque aqui eu vou continuar divulgando esse tipo de conteúdo e também em breve a gente vai abrir mais vagas para o curso Descomplicando a Reprodução Humana, tá? Onde você aprende a tratar a infertilidade no teu consultório, tá certo? Aqui, olha quem está aqui, Carolyn Ferreira, Sara, oi Sara, tudo bem? Isa Costa, Adriene. Agora eu queria abrir para perguntas. Luzia, Érica, Luciana, queria abrir para perguntas. Tem uma pergunta aqui da Pireste 160. Tem ovário micropolicístico, tenho muito mais dificuldade de engravidar. Estou em processo de fertilização. O que ela quer dizer assim? Eu não entendi direito. Talvez ela queira saber se pelo fato dela ter ovário policístico, está fazendo fertilização in vitro, ela vai ter mais dificuldade. Não necessariamente, né? Porque aí, quando a gente faz a fertilização in vitro, o processo é outro, né? É um processo de alta complexidade, né? Onde a gente vai estimular esses ovários, né? A liberar uma quantidade muito maior aí de ovos, porque quando a gente faz a baixa complexidade, né? Diga-se de passagem, faz aí o uso do citrato de clomifeno, o uso do letrozol, o que a gente está querendo é um óvulo, é uma gravidez, a gente não quer gravidez múltipla. Parece uma boa ideia, né? Nossa, vamos fazer um tratamento para engravidar de 2 de uma vez só. Assim eu já me livro, né? Assim eu já me livro aí dessa responsabilidade de engravidar. De preferência que venha um casal, porque daí já vem o menino, já vem a menina. Só que gravidez de gêmeos, eu sempre falo isso para minhas pacientes, gravidez de gêmeos é uma gravidez complicada. É uma gravidez complicada para a mãe, uma gravidez complicada para os fetos. Então a gente acaba na reprodução humana tentando evitar, né? Sempre tenta evitar esse tipo de situação. Então, a SOP, né, ela não impede o sucesso aí de um tratamento de reprodução humana de alta complexidade. Não muda a tua chance, né? Então, se essa era a tua pergunta, tá? Damares Bush, Nandinha. Então, gente, eu já estou aqui quase 1 hora, 50 minutos falando com vocês. E queria agradecer quem está aí, né, esse tempo todo, né, querendo aprender, querendo ver, porque a SOP realmente ele é um assunto extenso, tem muito mais coisa, muito mais coisa. Parece uma coisinha desse tamanho, mas tem muito mais coisa aí, sobre SOP, sobre eixo hormonal, sobre ovulação, indução de ovulação, diagnóstico de ovulação, muitas coisas que é impossível eu falar aqui para vocês numa live, impossível, não tem como. Né? Então, realmente, não tem como eu passar tudo aqui. Meu sonho é ser mãe e eu tenho micropolicisto no meu ovário esquerdo. Né? Ó, veja, ó, paciente aqui, Thay Cardoso, né? Falou que tem ovário policístico e tem no ovário esquerdo. Precisa fazer uma avaliação melhor, né? A parte hormonal, para ver
E também, gente, é muito importante, você vai fazer tratamento de baixa complexidade, você precisa definir se realmente essa paciente pode fazer esse tratamento. Porque, por exemplo, se o marido tiver um problema nos espermatozoides, tiver uma azospermia, oligospermia, você não pode fazer tratamento de baixa complexidade, porque não vai dar certo. Se ela tiver um fator tubário, né, avaliar isso numa esterossalpingografia, tiver um fator tubário, também não. Então, antes de iniciar tratamento de baixa complexidade, gente, sempre fazer uma investigação básica. Sempre fazer investigação básica. O mínimo que se deve ter, esterossalpingografia e um espermograma. O mínimo, porque se tiver alteração nesses dois pilares aí, não tem como você indicar um tratamento de baixa complexidade, porque o paciente vai ter a necessidade de que o espermatozoide chegue no óvulo através da tuba uterina, tá certo? Então, fica aqui meu agradecimento para você que ficou até aqui. Então, assim, muito obrigado pela presença de vocês e até uma próxima, tá? Um grande abraço aí para todos, até uma próxima. Obrigado aí pela audiência. Até mais.